banco, São Paulo, e ficaram muito felizes, né, pela recepção, pelo carinho. Eu sei que essa semana a gente já teve aqui na igreja uma primeira aula. A Elisa está ministrando a aula que é dada no GEPSAL para os irmãos, e os irmãos replicam essa aula no evangelismo pessoal, que é algo que a gente tem trabalhado bastante, né? E é o GEPSAL. E você que não teve oportunidade de estar ministrando e quer ministrar, você vai ter essa oportunidade. Nós estamos deixando um pouco essa primeira turma correr. Obrigado, irmão. Estamos deixando essa primeira turma correr, e a gente vai incentivar você a falar desse amor. E para nós isso é muito importante, porque isso diz respeito à nossa vocação, diz respeito ao nosso chamado, diz respeito àquilo que Deus espera que a gente venha fazer, que é anunciar o reino de Deus, falar do amor dele, né? Fazendo isso da melhor maneira possível e da maneira mais simples possível, da sua direita para a sua esquerda, né? Fazendo um evangelismo de quem está do nosso lado, porque se nós não anunciarmos essa palavra, quem vai anunciar? Não é verdade? Então nós temos uma responsabilidade grande nas mãos, e foi entregue por Cristo através da cruz. Não há outro quem pregue. Essa é a grande verdade. Não há quem pregue. Se você não falar, não tem quem fale. Então, o que diz respeito a você, a sua porção, fale do amor de Jesus. Fale. Não se canse de falar. Não se canse. Que a palavra ela é poderosa. Deus vai alcançar aqueles que precisam ser alcançados, e a bênção, e o favor, e a libertação, e a cura, e a salvação, e tudo mais que Deus tiver que fazer, vai acontecer. Amém, queridos? Bênção de Deus. Eu falei com alguns irmãos também a respeito das pequenas famílias. Nós estamos hoje com 12 pequenas famílias, né? E nós temos aqui uma grande parte ainda dos irmãos que não estão em nenhuma pequena família. A gente entende que isso é a melhor maneira de nós termos comunhão, de você fazer amigos dentro da igreja, de você conhecer pessoas, né? Então é importante que você que não está numa pequena família e que você é membro da igreja, que você procure uma pequena família. Se você não sabe para onde você vai, com quem eu falo, pastor, vem conversar comigo no final, a gente vai dar um jeito de orientar você e colocar você numa pequena família. Um outro ponto muito importante aqui é assim: os irmãos que já estão na igreja por um período superior a 6 meses, né, com o GEP feito, e você deseja de repente abrir uma pequena família na sua casa, nós também estamos interessados em abrir mais pequenas famílias. Nós precisamos chegar no mínimo 20 pequenas famílias até o final do ano, porque nós temos uma necessidade muito grande. Nós temos, dessas 12 pequenas famílias que nós temos, a grande maioria está bem lotada de gente já, e a gente precisa de mais casas. Precisa que você entenda esse chamado, que você abra a sua casa para anunciar o reino de Deus. Amém? Então nós vamos falar bastante sobre isso também. Aleluia. Amado, abra no livro de Êxodo, no capítulo 14. Penúltima vez que eu preguei aqui, semana passada, foi a Elisa, né? Ela falou sobre se você quer de verdade, não é isso? A última vez eu falei sobre Moisés. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então nós falamos um pouquinho ali desse grande chamado da vida de Moisés, e foi tremendo, porque ele teve um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus se deu no monte, e Deus falou para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Deus queria dizer várias coisas para ele ali. Uma delas é que ele precisava ter um contato direto com Deus. Não poderia haver nada que separasse entre ele e aquilo que Deus é na vida dele, e passaria a ser. Interessante que quando Deus se apresenta para ele, né,
ele não se apresenta, só depois ele fala que ele era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas primeiramente Deus se apresenta para ele como alguém que quer usá-lo, que quer fazer com que ele possa ser um grande homem na presença dele. E aí nós transcorremos toda a palavra a respeito disso, sobre esse encontro, sobre um encontro genuíno, sobre um contato. E Deus tem me incomodado hoje a continuar nesse tema, a respeito da vida de Moisés. Mas é um segundo ponto que eu considero muito importante, e foi o que Deus ministrou no dia de hoje. Eu acabei esquecendo, eu tenho um PowerPoint em casa, que eu recebi há anos e anos atrás, muito tempo. E esse PowerPoint, ele conta a história da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho em seco. E ele é baseado em fatos históricos. Talvez até alguns já tenham recebido, que era no tempo que as pessoas mandavam vários e-mails, né? Hoje as pessoas mandam várias mensagens. Antigamente era vários e-mails, 1 milhão de e-mails com PowerPoint, histórias belas, bonitas. E nesse PowerPoint tem a história de um historiador, ele se chama Ryan. E ele fez todo um estudo histórico a respeito dessa passagem do povo pelo mar. E é interessantíssimo, porque inclusive eles foram mergulhar lá no lugar para fazer as pesquisas aonde supostamente o povo teria passado. E uma coisa muito interessante é que no lugar do mar aonde o povo passou, onde a Bíblia diz que o povo passou em seco, o mar, tanto da sua direita como da sua esquerda, ele é fundo, mas no lugar onde o povo passa, a terra é levantada. Então tem uns desenhos, né, holográficos, que mostram como aquele chão é. E dali você vai contemplando e você vai falando assim, puxa, então o milagre foi muito maior do que você imagina, porque Deus não somente abriu o mar, mas como Ele levantou a terra. Porque hoje, se você for lá naquele lugar suposto, você vai perceber que a água é fácil de atravessar lá. Não é difícil, porque não é profundo mais. E ele vem falando, e durante as pesquisas, os mergulhos, ele conseguiu tirar foto e resgatar rodas de ouro, que são as rodas das carruagens em que os egípcios estavam atrás do povo de Deus. Rodas, osso, toda sorte de situações que era daquele tempo, né? Madeira. E é muito interessante porque é histórico, ele não é teológico, é história, e a história não nega. E toda a palavra de Deus, ela é garantida pela história. Há fatos e relatos que comprovam o que aconteceu. E é muito bom, só que eu esqueci. Você possa ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Mas não é por isso que você vai crer, não é verdade? Eu sei que você já crê nisso, mas eu queria enriquecer aqui, e eu deixei o pendrive lá do ladinho. Eu peguei o meu super caderno e vim-me embora, esqueci. E lá Salomão, anos depois, mandou colocar 2 colunas, uma coluna no lado egípcio e a outra coluna na Arábia Saudita. Só que o tempo foi tirando um pouco das inscrições. 1900, se eu não estiver errado, foi em 47, o governo egípcio mandou recolher os totens, porque com medo da grande peregrinação para aquele lugar. Por quê? O homem é excelente nessas coisas. Basta falar que foi algo que Deus fez, que Ele quer de qualquer jeito levar, pelo menos um pedacinho. O homem é muito inclinado a essa adoração, a pegar uma coisa, querer adorar, não é verdade? Há alguns que já foram no monte, não sei se isso aconteceu com você, e começam a orar e o chão começa a ficar encandecido, literalmente aceso.
Aí os irmãos trazem o graveto. Quem já viu isso? Já ouviu falar? Pois é, nós já vimos isso. E aí o irmão fala, vou levar o graveto, porque a glória de Deus é tão grande. E ele chega em casa com aquele pedaço de madeira, e aquilo apagado, não acende mais, porque a porção foi para aquele lugar. Então o homem é muito inclinado a essas coisas, a trazer o espiritual para o físico. Por quê? Ele quer garantir, quer proteger. Eu tenho algo espiritual que eu carrego. É por isso que as pessoas carregam tantos santinhos, tantos patuás, essas coisas, porque elas creem demais nisso. E lá existiam esses 2 totens. Foi mandado tirar esses totens. Eles estão guardados, estão em museu, mas eles marcam. Salomão mandou colocar esses totens para justamente justificar e saudar o nome poderoso do Senhor, que Deus atravessou o povo dele de um lugar ao outro naquela terra. Isso é dado histórico. Você pesquisar isso, você acha fácil na internet. Fácil. E eu queria mostrar tudo isso para vocês. E é muito tremendo, porque mostra a colina e o lugar por onde Deus conduziu o povo. Um lugar, é uma praia e com penhascos. E só existia um vão. E nesse vão, Deus mandou o povo passar por ali. E no vão, Deus colocou a coluna de fogo. Então o faraó não tinha jeito de passar. Se ele tentasse ir pelo penhasco dar a volta, não tem como, as charretes iam cair. Então ele foi obrigado a ficar lá, enquanto Deus tinha uma conversa com o povo dele. E nós vamos falar um pouquinho disso, né? Eu mandei uma mensagem hoje dizendo que Deus vai abrir o mar. Amém? Glória a Deus. Você pode crer nisso? Aliás, Deus não vai abrir, né? Deus já abriu. Amém? Vire para quem está do seu lado e fala, Deus já abriu o mar. Chegamos aí, Jardel? Acho que vamos conseguir, né? Abre para mim Êxodo 14, versículo 17. É uma palavra conhecida, contada, recontada, pregada, repregada, usada em música, em canção, é muito conhecida, né? E várias culturas. O que é mais interessante desse texto, desse momento, né? Vários filmes, inclusive desenhos, a respeito dessa passagem, respeitam ela historicamente. Então, essa não é uma história somente que o judeu respeita, mas é uma história que o mundo respeita. As culturas respeitam. Porque houve ali um momento onde Deus resgatou com mão forte o povo dele. E para nós hoje é interessante a gente pensar nessas coisas. Êxodo 14, 17 diz assim: eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. A palavra de Deus fala aqui que o Senhor endureceria o coração dos egípcios. E também fala que Deus seria glorificado. Ele mesmo diz assim: eu vou ser glorificado no Faraó. Ele está dizendo assim que ele vai ser glorificado no inimigo, naquele que te persegue, naquele que persegue o meu povo. É nele que eu vou ser glorificado. Já começa assim de uma maneira assim, aonde nós paramos para pensar, aonde Deus vai ser reconhecido em nossas vidas. Em que lugar Deus vai assumir o seu devido ambiente e lugar, e onde nós vamos falar só Deus para fazer essas coisas. Só Deus, somente Ele para poder fazer isso em minha vida. Somente Ele. Aonde, irmão? No tempo de luta, no tempo de guerra, no tempo de desafio, no tempo das angústias,
num tempo de medo, e ele sabia bem o que ele ia fazer. E ele falou assim: eu vou ser glorificado em Faraó. Porque nós estamos falando de um povo aqui, irmão. Nós estamos falando de um povo que passou cerca de 4 séculos de escravidão. 4 séculos. Imagina você viver muito mais do que uma vida de escravidão e de apuro. E aqui Deus começa a trazer um ensinamento. Começa a trazer para aquele povo algo que ele estaria fazendo e o tamanho do resgate dele. E a gente vai pensar nessas coisas aqui hoje um pouquinho. Abre para mim no versículo 10, 14 e 10. Vamos voltar lá atrás um pouquinho. 10, 11 e 12. Quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? 12. Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Vai vendo, os filhos de Israel, até esse momento, estava tudo bem, porque Deus resgatou eles com mão forte. Então o nível de fé deles já devia ser alto, mas não era. Tudo bem, eles vinham de uma condição de escravidão, eles vinham de uma condição de estarem presos, amarrados. E aí, chega um determinado momento, eles contemplam os inimigos. Eles estão saindo. Nós estamos falando aqui, irmãos, de cerca de 3 milhões de pessoas. Tá? Não é 200 pessoas. 3 milhões de pessoas. Aproximadamente. 3 milhões de pessoas, se eu não estiver errado, eu acho que é mais do que tem no estado do Piauí. Sim ou não? Sim, né? Então nós estamos falando de 3 milhões de pessoas, um número gigantesco. Porém a fé desse povo estava baixa, estava aniquilada. O povo veio de uma escravidão gigantesca, passou por diversos apuros, por diversas situações. Eles eram muito mais numerosos do que os egípcios. Eles podiam assim: não vamos fraquejar, vamos se coordenar aqui e vamos lutar contra os egípcios. Mas eles não conseguiam se coordenar, porque a vida que eles vinham tendo era uma vida de escravidão, de prisão. E às vezes nós estamos vivendo assim. Às vezes nós estamos em liberdade, mas é uma liberdade, não chega a ser uma liberdade, é quase que uma condicional. E nós nos colocamos nessa condicional, de termos de que, não, eu sou livre, eu estou livre, sou dono do meu nariz, mas você está escravo das circunstâncias que te cercam, preso. E nós não percebemos isso. Escravos do trabalho, escravo das circunstâncias, dos relacionamentos, escravo do dinheiro, escravo de amizades, de falsas amizades. Nós estamos escravos, presos. E nós não conseguimos alcançar a liberdade que Deus queria que esse povo tivesse. E Deus vem conduzindo este povo com mão forte, usando Moisés para isso. Por isso, e você pensando lá atrás em tudo aquilo que nós falamos naquele texto, naquela palavra, Deus tem um encontro gigantesco com Moisés, e tinha que ser algo impactante, para que ele pudesse perceber o tamanho daquilo que Deus ia fazer através da vida dele, do quanto ele precisava estar firme, para que ele pudesse ser aquele que iria conduzir um grande, gigantesco povo a um lugar de salvação. Deixa Deus falar com o seu coração, irmão. Deixa Deus ministrar na sua vida. Ainda que frágil, ainda que Maria mole, ainda que fraco, você precisa saber que quem está conduzindo você para um lugar é Deus. Esse povo aqui, eles contemplavam assim. Nesse momento aqui, esse momento da Bíblia aqui que a gente está lendo, estava assim: uma coluna acesa nesse vale,
para que os egípcios não chegassem. Eles viam a olho nu Deus segurando, mas eles não conseguiam crer que Deus estaria dando para eles todo o suporte para que eles entrassem na terra, para que eles saíssem com mão forte. Isso não vai muito longe de nós. Muitas vezes nós estamos assim. Quantos de nós não experimentaram um socorro, um resgate? Ou não experimentei nada, pastor? Eu nunca vi Deus fazer nada na minha vida que eu falasse: eita, esse é Deus mesmo. Mas nós não vivemos por vista. Nós vivemos pelo quê? Nós vivemos por aquilo que cremos. É pela misericórdia dele que ele deixa a gente ver ainda alguma coisa. É pela misericórdia dele que se vê alguma coisa. Porque não precisa, ele não precisa se mostrar, ele não precisa de justificar. Ele não precisa assim, não, eu vou fazer alguma coisa para que eles saibam que eu sou Deus. Ele não precisa, ele já fez isso. No momento da cruz, ele já faz isso. E eu queria seguir lendo aí, que o povo começa a clamar por socorro, no versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amados, coloca no 13 aí, deixa aqui atrás para mim, Jardel. Existe um livro que chama Talmud. Talmud, diga Talmud. Quem sabe o que é Talmud? Talmud é um livro judaico, presta atenção, escrito 500 anos depois de Cristo. O Talmud está escrito lá todas as coisas que Deus fez, e os rabinos daquele tempo escreviam e discutiam tudo aquilo que aconteceu. É um livro histórico, que é um livro de apoio, ele anda do lado. Então os rabis, para que não se perdessem todas as histórias de efeito, tudo aquilo que diz efeito moral, oral, físico, tudo aquilo que foi visto, dito, eles escreviam no Talmud e falavam a respeito daquilo. Existem duas formas de interpretar o Talmud. Não diz respeito para nós aqui, mas o Talmud diz o que aconteceu, qual era a conversa que tinha. Dentro dos textos bíblicos, você vai encontrar no Talmud um momento ímpar que diz respeito a este momento na palavra de Deus, aonde o povo estava dividido em 4 grandes grupos. E quando Moisés dá essa resposta aqui no versículo 13, na verdade, no Talmud diz que o povo se separou em 4 grupos. E esses 4 grupos, uns diziam assim, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. O Talmud diz que era uma confusão só, porque era muita gente falando: pronto, agora nós vamos ser jogados no mar. O segundo grupo dizia assim: temos que voltar para o Egito. O terceiro grupo dizia assim: não, vamos lutar. E o quarto grupo falava assim: não, vamos orar. E Moisés era o líder. Misericórdia. Imagina você ser líder de 2 a 3 milhões de pessoas, divididos em 4 grupos, e falando: vamos voltar, não, vamos orar, não, vamos lutar, não, não vamos lutar, nós vamos morrer, vamos se jogar no mar. Deus nos trouxe aqui. Então ele era o líder no meio de uma confusão gigantesca. Ele era a pessoa que estava ali no meio de uma confusão gigantesca. E esse versículo 13 é a resposta que Moisés deu ao povo. Enquanto o povo falava assim: vamos nos jogar no mar, ele falava: estai, pois, quietos e veja o livramento do Senhor. Aí no segundo grupo falava: não, nós temos que retornar para o Egito. Aí ele fala assim: porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Aí o terceiro grupo falava: vamos lutar, vamos enfrentar eles. Aí ele fala assim: o Senhor pelejará por vós. E o quarto grupo falava assim: não, vamos orar que Deus vai fazer um negócio aqui. Aí ele falou assim: e vós vos calareis.
Esse versículo é baseado em toda essa discussão que estava acontecendo naquele momento, porque ele estava expressando tudo aquilo que Deus ia fazer no meio daquele povo. E eu fico pensando, porque nós somos líderes, e como líderes a gente quer que o povo olhe para um lugar só existe um propósito, um único propósito, que não é o seu bem viver, mas é algo que Deus quer que você faça. É Bíblia, está escrito, não dá ibope, não traz fogo, mas é o que é para você fazer. E isso você vai olhando e vai lendo e vai falando assim: Senhor, 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 como é isso? Como fazer essas coisas? Como? Dentro de um mesmo lugar, um mesmo povo, cada um olhando para um lado e cada um querendo tomar uma decisão. E Deus falando: eu vou abrir o mar, eu vou abrir o mar, diga para eles que eu vou abrir o mar. E Moisés começou a ficar louco, porque diz o texto aqui que chega um momento que ele começa a clamar. Ele não começa a falar com Deus, ele podia ter orado: Senhor, olha, veja só, este povo aqui, eles estão assim bem inconformados, tem uns que estão chateados. Não, a Bíblia diz que ele começa a clamar. Ele começa a clamar e falar: Senhor, 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 Senhor. E no 16, coloca para mim aqui, 14, 16, não, põe no versículo 14. Diz assim, ó. Segue o 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. 16. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Chega uma hora, irmão, deixa Deus falar no seu coração. Chega uma hora na sua vida que você não tem mais que orar, não. E foi o que Deus falou com Moisés, assim: ó, por que tu está clamando para mim? Por que você está falando comigo? Não é mais para você falar comigo. Chega uma hora na vida do crente, na sua vida, em que acabou a oração, brother. Você tem que agir. Você tem que tomar uma atitude. Porque para nós ficamos muito acomodados, esperando. Vamos ver, Deus vai fazer. Aí o profeta vem rodando, entrega 500 palavras e sai rodando, e você continua na mesma. E você: não vou fazer nada, vou esperar. Não faz nada, não faz mais nada. É muito interessante, né? Eu lembro de uma madrugada que eu estava num mal, intimidade com Deus, lá em São Paulo, madrugada, frio em São Paulo, e eu lá com o pastor Ibrahim, sentado. Alguns já conhecem a história. Depois de muita ministração, muito falar daquilo que só Deus podia fazer, eu estava abrindo meu coração para quem pode ouvir um pastor. E eu comecei a falar. Falei: mano, vou falar para você, é assim, minha vida está assim, sim. E eu falei, tô mal, tô triste, abri o coração. Aí o Ibrahim, naquela infinita sabedoria dele, aí ele pôs a mão no meu ombro. Falei: agora vai vir um banquete, né? Porque eu mandei nele tudo que eu podia mandar. Aí ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, ele me chamava de brother, minha esposa nem gosta que eu fale isso. Brother, vamos avançar. Eu falei: só isso, Ibra? Só. Por isso que você vê lá nas minhas publicações, hashtag vamos avançar. Não é nem vamos, porque o S tira o tempo de você avançar. Se você ficar preocupado em falar o S, você deixa de andar. Então é vamos avançar. E aí ele me abençoou ali. E aí naquele dia eu entendi que tem coisas que não adianta. Vou ficar orando, e num passe de mágica, um super mega pastor, ou alguém com uma unção dobrada, a quarta pessoa da Trindade,
que vem na carruagem de fogo, e o joelho e a canela de aço de fogo, e o profeta, a irmã que ora e dá a palavra e tudo se soluciona. Eu entendi naquele dia. Deus falou comigo. Deus falou com esse povo: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Se fosse hoje, Deus diria: diga ao povo, vamos avançar. Avança. Não, por que você está gastando tempo falando comigo? Porque existe tempos, irmãos, de oração, existe tempos de ação. E outro ponto muito importante aqui, muito importante, em que eu e você às vezes somos pegos, é justamente na questão da fé. Porque a fé é o que, irmão? O que é a fé? Hebreus 11, hein? Só os mais antigos de igreja, que eu tenho certeza que sabem de cor salteado. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Isso é fé. Aí o que o camarada pensa assim: pô, eu preciso exercer a minha fé. Agora deixa Deus falar no seu coração. Fé, presta atenção, fé é para garantir. Tudo está caindo, a casa caiu lindo. Aí você fala: então eu caio também? Não, você tem fé. E a sua fé diz o quê? A fé diz para você, a sua fé tem que dizer para você aquilo que você espera. Isso é a prova daquilo que você não vê. Isso é a fé. A fé não é para você avançar. O que faz você avançar é a palavra de Deus, é a espada. E às vezes nós ficamos muito presos, não, sentados esperando. Isso é um mal da igreja, acho que brasileira, não sei como é aí fora, mas nós esperamos, nós sentamos, nós não temos uma relação de ação, de fazer algo. Nós não fazemos. E eu falo com os líderes, e eu falo: olha, nós precisamos fazer, você precisa fazer. Não espere uma pessoa fazer tudo. E os irmãos que vêm no meus café da manhã aqui sabem que o negócio é crente. Você precisa fazer. Não espere por mim, não espere pelo outro. Faça você. Ação. Coloque na sua vida. Porque, amado, deixa Deus falar no seu coração. Quem não age, recebe a ação. Então, esse povo aqui, Moisés estava recebendo o quê? Uma pressão gigantesca. Era uma pressão pesada. Por quê? 3 milhões de pessoas. O mar não se abre. O povo, quatro grupos de pessoas dizendo: ah, vamos morrer. O outro fala: não, tá vendo? Não era melhor a gente ter ficado no Egito? O outro fala: não, vamos orar. Aí o outro fala: não, se joga no mar, porque Faraó está vindo e eles são poderosos. E ele recebendo toda aquela pressão, ele podia ter dito muito. Ele podia ter dito assim: agora Deus realmente nos abandonou, agora não tem mais jeito. E ele foi falar com Deus. Deus falou para ele: não, por que você está falando comigo? Você tem que agir. Eu e você precisamos agir. A vida da gente passa por isso. Nós não podemos achar porque nós estamos em Cristo, estamos salvos no Senhor, estamos fazendo a caminhada, que nós não precisamos tomar uma atitude. É necessário que você tome uma atitude, é necessário que você faça, é necessário que você diga, é necessário que você vá. Senão você vai ficar sentado esperando alguma coisa acontecer, e o tempo passa e você vai falar: nada aconteceu na minha vida. Porque no fundo você está esperando algo miraculoso acontecer sem que você precise se entregar. E aí acontece uma coisa muito poderosa. Está lá no livro de Tiago, não precisa abrir, porque a fé sem obras, ela é morta. Se você crê em Cristo, presta atenção, irmão, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você naturalmente vai expressar isso através das suas ações. Quem você é
vai virar uma atitude sua. Não tem jeito, irmão. Você quer saber como é que está o seu nível de intimidade com Deus? Você quer saber como está o seu nível de espiritualidade? Você quer saber o quanto você está na disposição de servir, de amar a Deus? Olha para as suas atitudes. Olha para as suas ações, olha para as coisas que você fala, olha para as coisas que você vê na televisão, olha para as coisas que você diz numa roda de amigos, olha para as coisas que, como você se comporta numa faculdade, numa festa, em qualquer lugar que você vá, olha para você, você vai saber quem é você. Esse é o seu nível de intimidade, esse aí é você. É desta maneira, porque a nossa ação, a nossa atitude tem que expressar aquilo que eu creio. Por isso que Tiago falava isso, olha, se você crê, as suas obras vão dar conta daquilo que você diz que você é. Se você não crê, você não vai expressar. A palavra de Deus, no mesmo livro de Hebreus 11, no versículo 6, diz assim que a fé sem obras, ela é morta. Isso é sério, irmão. Eu considero isso um caminho estreito. Porque se as suas atitudes não são de um filho de Deus, a sua fé é morta. Não serve para nada. Você diz que é, mas não faz. E isso é estreito. Porque o nosso caminho, as nossas veredas, elas vão passar por momentos onde os egípcios vão estar ali, os teus inimigos, os teus adversários, você está aqui, e as decisões que você toma vão refletir no todo. Eu sempre penso nisso. Sempre, não é porque eu sou pastor não, irmão. Foi do dia que eu cheguei em casa assim, um dia abri a porta da cozinha em casa, era solteiro, olhei para o meu pai, para minha mãe, eu falei, não quero ver minha família no inferno não. Acho que naquele dia foi um dos dias mais espirituais da minha vida. Porque veio uma consciência. A responsabilidade é sua. Eu naquele dia iniciei um projeto. Salvar pai e mãe. E eu já tinha a Marina. Ela era pequenininha. Eu então era namorado da Israela. Tá linda de óculos. Lá no fundo intercedendo, porque ela está sentindo a guerra. E o capeta é sujo. E aí nesse dia eu pensei, eu preciso cuidar da minha filha. Preciso apresentar Jesus para minha filha. Preciso levar ela para a igreja. Preciso fazer com que a igreja se torne um ambiente comum para ela. Porque lá ela vai ouvir a palavra de Deus. Lá ela vai saber quem Deus é. Lá vai ter o cultinho que vai ministrar na vida dela. E esses irmãos estão lá e vão me ajudar. E dentro de casa eu vou ensinar quem é Deus. Através das minhas ações, atitudes, palavras, formas de conduzir. Porque a palavra de Deus diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ele for grande, ele não se desvie. Burro velho sabe se virar, mas aqueles que dependem de nós, eles não sabem. Talvez você esteja aqui hoje nos visitando pela primeira vez, talvez você nem conheça Cristo. Eu não sei se tem alguém que tem responsabilidades com você, mas eu queria dizer para você que nós como igreja queremos muito indicar para você o caminho do Senhor. Muito. Dizer para você para onde nós estamos indo e por que nós estamos indo para lá. Por quê? Por que que Deus resgatou nós com mão forte? Por que que eu posso falar para você que a vitória, ela é certa? Certamente o mar vai se abrir. Certamente você vai receber de Deus aquilo que você não pediu. Uma coisa muito tremenda, Deus fala com Moisés ali. Fala assim, que clamas a mim? Diga ao povo que marche.
E aí ele fala assim: olha, levanta a tua mão. E depois ele fala: levanta o teu cajado, a tua vara. Eu ia até trazer uma vara também, porque hoje eu estou assim, querendo mostrar tudo, né? É um PowerPoint, é o cajado. Qualquer dia vocês vão ver eu entrando com espada, escudo, vestido de judeu. Quem vê de fora vai falar que o cara ficou louco. Tem um monte de gente assistindo ele ainda. Porque às vezes uma imagem, ela diz muito. Muito, 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 muito. Faz você guardar. A palavra de Deus diz assim que Deus mandou ele ferir a água. Fere. Faz uma fenda. E aí o mar iria se abrir. Para encerrar, irmão, porque o assunto vai longe. Existe uma autoridade na sua vida, irmão. Existe uma autoridade que foi dada por Deus. É uma coisa entre você e o seu pai. Existe uma autoridade dada à minha vida, porque Deus assim o quis. Mas isso não é uma autoridade exclusiva, porque é pastor. É uma autoridade que foi dada ao povo. Naquele momento, Moisés, ele era o líder. E Deus falou com ele: Moisés, levanta a sua mão, fere a água, e o mar vai se abrir. E foi nesse momento, irmão, em que ele entendeu, compreendeu quem ele era. Ele teve um sacode de Deus. Falar: não, opa, quem eu sou? Eu sou o líder. Eu sou o filho de Deus. Eu sou o escolhido para levantar a mão e dizer: mar, se abra. Sabe, irmão, às vezes você está esperando alguém dizer isso para você. Às vezes você está pegando o seu cajado, a sua autoridade, e esperando que outro faça aquilo que só você pode fazer, porque você não consegue crer que através da sua boca, através daquilo que você disser, o mar vai se abrir. O maior de todos os milagres foi o dia que eu cheguei também em casa, cheio de coragem. Meu pai e minha mãe já estavam me achando estranho, já era meses. E eu falei para eles: você está aí? É o seguinte, vocês estão vendo, né? Que eu sou uma nova criatura. Sim, você está bem mudado. E aí eu falei assim: vocês sabem que eu ando com Cristo? Sabemos, você anda com... Já fomos lá ver, porque você mudou muito e a gente foi lá ver o que está acontecendo com você. Você está no caminho certo, filho. Sim, eu já sei disso. Só que vocês precisam saber que vocês também precisam entrar no mesmo caminho. Aí eu preguei para o meu pai e para minha mãe. Naquele dia, eu tive o prazer de poder pôr a mão na cabeça do meu pai e da minha mãe. E eles aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. Naquele dia, Deus começou um projeto. No dia que eu falei assim, eu não esperei, não, eu tenho que arrumar um plano para eles irem na igreja. No dia que eles forem na igreja, o pastor tem que fazer o apelo para quem quer receber a Jesus. Não, era muita coincidência para acontecer. E eu, como fui ensinado assim, ó, tá na frente, vai, faz. Morreu fulano, tem que chamar o pastor. Não, meu avô morreu, eu batizei meu avô na cama, no leito de morte. Tá morrendo, meu avô, é o seguinte, desci de São Paulo, 40 e pouco de febre, desempregado, entrei direto na Santa Casa. Eu falei: vô, é o seguinte, Jesus Cristo morreu por mim, por você. O senhor vai aceitar esse Deus poderoso? Olhou para mim com um olho azul desse tamanho e falou assim: eu vou, filho, você está falando, então esse Deus aí eu vou aceitar. Como eu não tinha muita experiência, falei: a palavra de Deus diz que você tem que aceitar Jesus. Repetiu. Agora a Bíblia diz que você tem que ser batizado. Aí ele me olhou: batizado? É agora, vô, vai. Falei: mãe, é o seguinte, me arruma um copo d'água. Lá no céu eu peço perdão a ele,
porque foi um copo de água gelada que eu taquei no meu avô. Ele deu até assim, ele recebeu mesmo. Aquele dia ele... Eu falei assim, se ele morrer agora, lascou. E aí ele... Falei, meu vô, o senhor está salvo para a glória de Deus. Fui embora. Deu 3 dias, Deus levou ele. Levou? Está no céu. Imagina se eu vou esperar, vou ligar para o pastor para ver se ele pode vir aqui em tal hora. Brother, não posso falar brother. Irmão, gospel. Não dá. Você é o líder. Você é a resposta de Deus. É você, irmão. Se você não abrir a sua boca, se você não declarar, se você não sentir a autoridade de Deus, você nunca vai conseguir experimentar algo novo na sua vida, porque sempre vai haver uma dependência. E não existe mais triste na vida do homem do que ele ficar dependente do outro, porque a vida nossa já é assim. Você está aqui, amanhã não, mas terça-feira você está esperando uma resposta de um negócio, está dependendo do outro. Aí você vai trabalhar, precisa trabalhar, está dependendo do outro. Tá sempre, nós vivemos dependendo de pessoas. Sim ou não? É ou não é? E aí quando você está dentro da casa do Senhor, você acha que você está dependente também. Dependente de mim, dependente do A, do B, do C, do D. E aí você deixa de experimentar, você deixa de falar, você deixa de crer, você deixa de viver. Porque por conta dessas coragens que eu tive, e hoje eu posso contar uma história, e posso contar muitas outras histórias, muitas de salvação, de eu chegar em casa, sentar para comer, Israel falar assim: a dona Lúcia do 302 está mal. Eu falei, glória a Deus, mas eu vou comer. São 4 da tarde, eu passei o dia dirigindo, tomei um monte de não, vendi pouco. Aí a mulher sábia, dificular, tadinha. Aí eu só vi abandonando o meu prato. E isso é Deus, viu, falando, porque eu não abandono o meu prato assim. Você já deve ter percebido, porque para eu abandonar tem que ser Deus. Aí eu abandonei, pus a camisa, lá vai eu no corredor. Falei assim, eu vou dar uma rajada de glória nessa mulher. Com raiva, eu com raiva, cara. Eu já entrei na porta, ela deitada. O marido dela bebia com uma cachaça que era... Eu falei assim, ele era pesado na religião dele. Eu falei, o homem não está, não está. Aí eu, dona Lúcia, é o seguinte, Jesus morreu pela senhora. Comecei, quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero. Então, sai Satanás e vai essa alma de Cristo, papapá. Amém, tá salva, viu? Vou embora comer. Tá melhor? Tô melhor, tô bem melhor. Cheguei em casa, comi. 3 dias depois a mulher morreu. Foi pro céu. Sim ou não, irmão? Você quer que eu ore por você hoje? Eu quero orar com imposição de mãos, que eu tô sentindo já. Hoje é 3 dias, irmão, aí ó. Você quer que seus problemas acabem hoje? Não, né? Quer ficar com os problemas, né? Fique tranquilo, irmão. Tem histórias boas também, mas não vou contar tudo, porque senão depois vocês não me aguentam mais. Amado, feche seus olhos. Fale com Deus. Fale com Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Os irmãos do louvor, pode subir.
rapidamente. Só ouve o que eu vou falar, não olha para mim não, irmão. Lá no livro de Êxodo 17, Êxodo 17, tem uma passagem onde o povo de Deus estava em peleja contra outro povo. E eles colocaram Moisés lá no monte, lá no alto. E Moisés, ele já era um ancião. A Bíblia diz assim que as mãos de Moisés, enquanto estavam levantadas, o povo de Deus prevalecia na guerra. Só pelo fato, presta atenção, irmão, só pelo fato dele estar com as mãos levantadas, porque ele representava a maior das autoridades naquele momento. Quando as mãos de Moisés desciam, o povo de Deus começava a recuar na guerra e perder. Enquanto, irmão, você permanecer com suas mãos abaixadas, sem declarar, sem ferir o ambiente espiritual, com uma palavra, com uma ação, você vai continuar nessa condição de perda, de perder. Quando você compreender que você precisa estar com suas mãos levantadas e declarando a vitória do Senhor na sua vida, na sua própria vida, declarando para você mesmo: eu sou filho do Senhor, eu vou experimentar esse mar que hoje me oprime, ele vai se abrir, ele vai se abrir, ele vai se romper. Tudo aquilo que Moisés fez é figura de alguém que não precisou segurar no cajado, mas morreu de braços abertos, para que você pudesse ser salvo. Hoje você não precisa mais segurar um cajado para você ter autoridade. Basta que você compreenda quem você é. E se você compreender quem você é e permanecer com suas mãos físicas ou até espirituais levantadas sempre, você vai prevalecer, irmão. Só experimenta o mar, presta atenção, presta atenção. Só vai experimentar um milagre de ver o mar aberto quem crer que Deus é seu Pai. E saber que foi Ele quem deu a autoridade para você. A gente só experimenta um milagre quando a gente age no Senhor. Moisés deixou muito claro ali. Deus deixou muito claro para Moisés: Moisés, não clama mais a mim, não. Diga ao povo que marche, avança. Vai, Moisés, vai, vai. Eu queria poder tocar em você hoje, em cada um de vocês assim, sacudindo você e falando assim: olha, acorda, irmão, avança. Vai, vai, irmão, vai. Não fica com medo, não. Avança no nome do Senhor. Avança. Anda, anda, anda. Caminha, caminha, caminha. Não fica esperando alguma coisa do outro mundo acontecer na sua vida, para que você possa falar: não, agora eu sinto que Deus está comigo. Não, irmão, Deus já está com você faz tempo. Desde o dia que você recebeu Ele como Senhor e Salvador, irmão. Ele já está com você. O sangue dele está sobre a sua vida. E foi Ele quem chamou você.
não fica tentando entender os momentos. A fé, irmão, é para você resistir aos dias ruins que te cercam, para você fechar os olhos, se for necessário, irmão, feche os olhos, não olhe para nada, porque se isso vai atrapalhar você, a sua caminhada, feche seus olhos e fala: não, isso não é a minha realidade, a minha realidade é outra. Eu creio num Deus que me resgatou, eu vou sair dessa situação, eu vou me levantar, eu vou me erguer. Esse é um momento, irmão, é um momento tão solitário do líder Moisés, e talvez do líder você. É um momento tão seu com Deus, que eu falei isso no início do culto aqui. Você quer ver Deus se mexer no trono e falar: opa, o que você falou aí? Você quer ver Deus falar, mencionar o seu nome? Quer ver Deus falar isso que eu estou esperando de você? Surpreenda a Deus com a sua nova atitude nele. Surpreenda a Deus dizendo: não, Senhor, o que eu vejo não é a minha realidade, mas aquilo que passo, somente para que eu cresça e que eu não morra nessa situação. Porque Deus não deixou você para ficar de espetáculo para o mundo ver como Ele é severo. Deus não deixou filho para trás, irmão. Deus não abandonou você, Deus não esqueceu de você, Deus não disse para você: vou te deixar porque eu não te amo. O tempo todo na palavra do Senhor Ele disse: você é meu amado, meu filho, você é meu filho, você não é meu amigo, meu colega, você é meu filho, minha filha, você é minha filha. Sabe, irmão, se tem uma coisa que pode surpreender o coração de Deus nessa noite, é a hora que você vai falar para Ele: eu hoje tomo uma outra atitude na minha vida. Eu hoje vou falar de coisas que glorificam o Teu nome. Eu vou andar como quem anda e vê um reino espiritual ao meu redor. Eu vou andar como quem contempla os anjos ao meu redor, me guardando, me livrando. E quando Deus, eu tiver uma oportunidade de falar do Teu amor, de impor as mãos e orar, quando eu tiver uma oportunidade de falar, eu vou viver algo novo da parte do Senhor, não terceiriza a bênção, irmão. Não terceiriza a oportunidade que Deus te dá para você falar assim: não, Deus agora é comigo. Porque o mundo vai ter que testemunhar que eu sou filho do Deus vivo. Eu sou filho de Deus. E por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor me chamou, eu vou viver um tempo que o mar vai se abrir na minha vida. Amado, no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, diz que Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões, para anunciar o ano aceitável dele, para anunciar a salvação, cura e libertação. Nós temos autoridade, irmão. Talvez hoje você não se sinta nessa autoridade, porque você está mais olhando a sua luta ou o seu desprazer com os relacionamentos do que contemplando quem Deus é. Não espera, presta atenção,
não espera você cair do cavalo para você ter um encontro com Cristo como Paulo teve. Deus está falando com você. Falando com você. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos adorar a Deus aqui. E eu queria que você se relacionasse com Deus agora. Eu queria que você falasse com Ele. Eu queria que você adorasse a Ele. Eu queria que você dissesse para Ele o que você vai mudar na sua vida. É você e Deus. Não há mais nada o que pregar. Conforme você for falando com Ele e você for tomar uma atitude com Ele, não toma atitude para eu ver, não. Eu estou valendo bem pouco. Você fica de pé e se apresenta para o seu Pai.
clamar pela glória, a glória de Deus. Antes da gente continuar, quero falar uma coisa aqui, para encerrar o assunto, hein? Encerrar o assunto. Não sei se o Jardel consegue colocar Êxodo 14, 22. Diz assim, ó irmão, é o que você vai viver. Essa é a minha palavra como autoridade. Você precisa olhar para mim e ver a autoridade. Saber que Deus me constituiu para estar nesse ambiente, nesse lugar. Você tem que olhar para mim, presta atenção, irmão, e compreender que eu sou o seu pastor. Se você compreende bem isso, eu quero deixar uma palavra sobre você. É uma palavra profética. Amém? Então você abre o seu coração, porque é isso que você vai viver na sua vida. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Você vai passar, presta atenção, por essa sua luta em seco. O mar vai se abrir. Presta atenção, irmão, pra você saber que a Deus você vai passar em seco. Você vai passar e você vai olhar para a sua direita e você vai ver o mar segurando. Você vai passar, você vai olhar para o seu lado direito, o mar ali segurando, o esquerdo segurando, e você passando e olhando. E quando chegar lá no meio, quando você estiver no meio do seu milagre, você fala assim: só Deus, só Deus, só Deus para fazer isso na minha vida. E aí, irmão, nesse dia, nessa hora, você vai lembrar que você é o principal motivo de Deus ter mandado o Filho dele. É nesse dia. E quando você chegar do outro lado, você vai fazer igual Salomão. Põe o memorial lá. Põe o memorial lá da Dona Lúcia. Põe o memorial lá no avô, no pai, na mãe. Porque naquele dia Deus me usou. E eu não posso negar quem eu sou em Cristo Jesus. Adore a Deus, igreja. Adore a Deus. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore. Erga a tua voz. E se passar pelo fogo, não temerei, na fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, você vai viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, você vai viver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro
Aplauda a Deus com toda a sua força. Mais forte, mais forte, mais forte. Para ele, para ele. Faz barulho, igreja, faz barulho. Faz barulho, Elenita. Faz barulho. Faz barulho, louvor. Faz barulho. Agradece a Deus. Hoje, Deus te colocou de frente para o mar. Amanhã você vai mandar Ele abrir. E você vai viver um milagre na sua vida. Dá a mão para quem está do seu lado. Eita, que por hoje. Dê a mão para quem está do seu lado. Aleluia. 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 Amanhã é feriado. Será que existe uma possibilidade de alguém te convidar para ir no Coco Bambu ainda hoje? Porque amanhã é feriado. Acho meio difícil. Tem alguém que quer que eu ore por imposição de mãos? Estão tudo com medo agora. Menos uma propaganda negativa dessa. Mas fique tranquilo, porque nesse tempo Deus está gerando vida na sua vida. Sabe, irmão, tem os irmãos da Bolívia. Eles falam assim: estamos embaraçados. É gostoso de ver eles falarem: pastor, estamos embaraçados. Embaraçados. Eles só falam grávidos. Eu sei que hoje você está saindo daqui embaraçado, grávido. Tem gente que já está, né? Ali eu já. A Danisson, a Lorena lá no fundo, as Lorenas, né? A Cris não veio hoje, com certeza está respirando em algum aparelho para poder aguentar aí os últimos dias. Mas você sai daqui grávido de algo. Não deixa o diabo te roubar. Não deixa o diabo te roubar. Amém? Não foi fácil chegar até aqui no dia de hoje. Quem sabe um dia eu conto esse testemunho. Deus queria falar com você. Deus te abençoe, te guarde, te livre
te fortaleça, Deus te dê vida e vida em abundância. Você possa ser, como o texto diz, uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o fruto no tempo certo. Amém? Nós estamos muito perto de viver um grande tempo. Grande tempo, irmão. Grande tempo. Você é um instrumento para que isso aconteça. Toda a nossa atenção está em vocês. Toda a minha oração está no corpo da igreja, nos líderes, nos membros, em amor. Amém? Para que Deus faça aquilo que é necessário fazer. Você levante sua mão de profeta e comece a declarar algo novo. Amém? Glória a Deus. Amo vocês em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, agindo Deus, vão em paz. Deus abençoe. Bora avançar?